Seja bem-vindo ao canal do CREA Santa Catarina. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Como já foi dito no vídeo número 1 dessa série, os primeiros 2 anos da vida do exercício profissional de um engenheiro, de um agrônomo, são tempos de fortes emoções. Os erros que os profissionais cometem durante essa fase, eles não vão causar danos irremediáveis à carreira do profissional. Mas esses erros podem causar atrasos nas conquistas relevantes que você pode ter na sua carreira. Então, coisas que você pode conquistar em 3 ou 4 anos, se cometer erros, especialmente os erros importantes, pode levar 8, 9, 10 anos para obter esse tipo de conquista. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os principais desafios que os engenheiros e que os agrônomos enfrentam naqueles primeiros 2 anos depois da formatura. Os desafios enfrentados pelos profissionais recém-formados. Seja bem-vindo ao episódio número 2 da série Primeiros Passos no Exercício Profissional, do CREA Santa Catarina. Nos primeiros 10 ou 20 meses após a formatura do profissional, a vida se apresenta a ele como um grande quebra-cabeças que precisa ser resolvido num tempo bastante curto. E o primeiro grande desafio que você terá no início da sua carreira profissional é exatamente o desafio de livrar-se da condição de recém-formado. Porque o mercado de recém-formado é o mercado mais competitivo dentro do campo da engenharia. Tem muita competição, tem muita gente disputando espaço e não é o mercado de engenharia que paga melhor. Então, o primeiro desafio que você tem como recém-formado é agir no sentido de sair da condição de recém-formado. Não ter mais de competir dentro desse mercado de recém-formados, porque ele é um mercado muito competitivo, com preços muito abaixo do que seria razoável e com muita gente tentando disputar menos clientes. Então, o que nós queremos? Sair das divisões de base, sair da segunda divisão e passar a competir nas divisões superiores do mercado de trabalho. Nesse particular, o profissional recém-formado enfrenta uma série de dificuldades típicas da condição de recém-formado e nós vamos enumerar aqui 5 dessas condições e o que fazer, como lidar com cada uma delas. A primeira condição, o primeiro obstáculo, o primeiro desafio que tem que ser enfrentado pelos profissionais recém-formados é a falta de experiência. O profissional recém-formado, ele tem pouca experiência de vida, porque via de regra ele é uma pessoa de 20 e poucos anos, 20 e bem poucos anos, então ele está chegando à idade adulta, e entre 20 e 30 anos de idade existe um grande amadurecimento psicológico, e isso vai fazer muita diferença no desempenho profissional. O profissional recém-formado também não tem experiência profissional, via de regra não tem experiência profissional. Pode até ter, se durante a faculdade ele teve a oportunidade de trabalhar numa empresa de engenharia, ou se ele vem de uma família de engenheiros, ele pode até ter uma boa experiência já como recém-formado, mas isso não é a regra. A falta de experiência profissional quase sempre é um obstáculo para engenheiros recém-formados. Ele não tem domínio de habilidades essenciais para o exercício da engenharia, ele normalmente não sabe lidar com ferramentas de produtividade, softwares, algoritmos, instrumentos de trabalho, comportamento de cliente, ele ainda trabalha muito devagar. Geralmente o profissional recém-formado não tem muita produtividade porque ele ainda, embora ele faça a coisa de forma correta, ele não faz da forma comercialmente produtiva. Vou dar até um exemplo pessoal.
Quando eu me formei, o meu primeiro projeto de uma subestação em cabine, eu levei 40 dias. 2 ou 3 anos depois, eu já conseguia fazer o mesmo projeto em uma semana. E 10 anos depois, eu fazia esse mesmo projeto em 3 dias. O que mudou? A minha habilidade de fazer algo da mesma forma, só que mais rápido, com melhor aproveitamento do tempo e dos instrumentos. A segunda dificuldade, o segundo desafio enfrentado pelos profissionais recém-formados é certamente a falta de recursos. O profissional, geralmente, ele não tem recursos de capital material, ele não tem recursos de capital humano, ele não tem recursos de capital organizacional. O recurso de capital material, que pode ser dinheiro, equipamento, instrumento, geralmente você não tem assim que você se forma. Custa alguma coisa e, geralmente, ele não está disponível para o profissional. Já os recursos de capital humano, tirando o próprio profissional em si e sua capacidade, como já vimos, limitada de produzir, ele ainda não tem uma equipe de trabalho, ele ainda não possui uma rede de relacionamentos eficiente, efetiva para o exercício da sua profissão, e ainda falta muito treinamento na questão de lidar com pessoas. E prestador de serviços, já dizia a pesquisadora Anita Kohn, lá da USP, prestação de serviços é lidar com pessoas. E o profissional demora algum tempo para aprender a fazer isso. Enquanto ele não faz isso, enquanto ele não arregimenta pessoas em torno de si, ele não dispõe de capital humano, não dispõe desse recurso de capital humano. E um outro recurso que é o recurso de capital organizacional. Geralmente, tendo ou não um trabalho formalizado, o profissional ainda não tem os registros, os credenciamentos, documentação, contrato, processos, essas coisas todas demoram tempo e exigem uma certa articulação. E isso é recurso de capital organizacional, que mais tarde você vai ver, que é muito caro, que é muito importante, muito valioso na construção de uma carreira. Então o profissional precisa lidar com uma atividade em que ele precisa dar conta de demandas dos clientes com poucos recursos de todas as naturezas e ele precisa, e essa é uma habilidade que ele deve desenvolver dentro da faculdade, ele precisa aprender a fazer o máximo com o mínimo. Fazer tudo o que é possível com o que ele tem, tirando o leite com a vaca andando, como a gente costuma dizer. Uma outra grande dificuldade que o profissional enfrenta quando ele é recém-formado são governos indiferentes. Os governos, seja o governo municipal, estadual, federal, eles geralmente não têm programas para atender, para estimular, para incentivar profissionais recém-formados. Os profissionais recém-formados estão muito longe do topo dos interesses dos governantes. Não existem mecanismos que ajudem o profissional recém-formado a se colocar, seja no mercado, seja na carreira. Isso é um erro do ponto de vista estratégico, é um erro dos governos. Eu, como consultor de um eventual governo, diria, invistam nos profissionais recém-formados, permitam que os novos profissionais tenham grandes oportunidades para se colocar no mercado, porque para o país, ou para a unidade da federação, ou para o município, esse comportamento estratégico é muito positivo e geraria resultados lá na frente. Mas nós, como profissionais, não podemos contar com isso, porque é um fato que os governos são indiferentes aos percalços, às dificuldades, às complicações enfrentadas por profissionais recém-formados. Mas o profissional recém-formado, ele pode contar com alguns projetos, com algumas oportunidades criadas pela Mútua, principalmente, pelo CREA, pelos sindicatos, por algumas entidades de classe. Então, no núcleo da nossa própria turma, né, nas instituições do sistema profissional, existem sim algumas oportunidades, algumas linhas de financiamento e de crédito que o profissional pode encontrar, tanto na Mútua quanto nos CREAs principalmente. O quarto obstáculo
quarta dificuldade, o quarto desafio que o profissional recém-formado precisa enfrentar é muito importante. É o excesso de orientações conflitantes. Isso, claro, é uma realidade nos dias de hoje. Em 1997, não havia no Brasil nenhum livro, nenhuma literatura sobre marketing para engenharia. Em 1998 foi quando eu lancei o primeiro livro e durante uns 10 anos ele foi o único livro que existia no Brasil tratando, de alguma forma, do universo de gestão de empresas, de escritórios de engenharia. Hoje, no Brasil, nós temos milhares de produtores de conteúdo sobre marketing para engenharia que estão colocados nas redes sociais. Acontece que nessas redes sociais, os patrocínios e a monetização, elas acabam atraindo, infelizmente, muitos produtores de drops, produtores de conteúdo instantâneo, produtores de conteúdo que não agregam valor real ao conhecimento que o profissional precisa ter. Então, você não pode se entregar a um determinado influenciador acreditando que aquilo que ele está lhe dizendo, aquilo que ele está lhe ensinando é de fato consistente ou importante. E o problema do recém-formado quase sempre é a falta de um critério para saber separar o joio do trigo. Porque na internet existe muita coisa boa e existe muito lixo. Se você conseguir encontrar as coisas boas na internet, você vai ter muita informação de qualidade, muito conteúdo relevante. E nesse universo de influenciadores digitais, ainda existe uma outra coisa que eu vejo com bastante preocupação. Muitos deles tentam romper os seus laços com a sua escola, com os seus ex-professores ou com profissionais mais experientes, tentando vender para você a ideia de que o que você sabe não vale nada e que ele pode resolver a sua vida ensinando 7 passos para encontrar a solução milagrosa de qualquer problema. Veja se ele ou ela está, de fato, criando algum material novo, alguma informação consistente, alguma informação sólida, importante e que não esteja disponível, acessível a qualquer um. Veja bem que Instagram e YouTube não é pós-graduação, não é conhecimento consistente, profundo, sólido. No Instagram e no YouTube você geralmente encontra informação esparsa, superficial. A informação definitiva, importante, você vai encontrar onde? Nos livros, nas palestras e nos cursos. A gente ainda vai tratar disso nesse vídeo aqui. E aqui nós temos que abrir um parênteses para uma coisa extremamente importante e que normalmente não nos é dito, muito pelo contrário. Conhecimento prático é uma coisa importante, é de fato uma coisa relevante, mas não é isso que diferencia engenheiros no campo de trabalho. Engenheiros são diferenciados pelo domínio da teoria, são diferenciados pelo domínio dos conceitos, pelo domínio da ciência, pelo domínio dos fundamentos das tecnologias. Além disso, o conhecimento prático é o menor dos seus problemas, é a parte mais fácil de ser obtida. Quando você se forma, você cai num campo dominado por profissionais da prática, que supervalorizam a prática, porque é isso que eles dominam. De tal maneira que acaba este universo nos convencendo de que o domínio da teoria não é importante, que o valor tem quem domina a prática. Porém, no longo prazo, o domínio da teoria é que leva um engenheiro de um patamar a outro. O conhecimento prático, ele vai manter você numa determinada posição. Além disso, eu não estou aqui dizendo que conhecimento prático não é importante. Eu já disse antes que é importante. Eu disse que o conhecimento prático é o menor dos nossos problemas. É aquilo que a gente obtém com mais facilidade apenas com o tempo. Sempre lembrando aqui a frase do Henry Ford. Pensar
é o trabalho mais difícil que existe. E é por isso que tão poucas pessoas se dedicam a pensar. E pensar exige domínio da teoria, domínio da ciência, domínio dos conceitos. A quinta grande dificuldade enfrentada por profissionais no início das suas carreiras é a falta de conhecimentos e habilidades gerenciais. O assunto gerenciamento geralmente não é contemplado como deveria nas grades dos cursos de graduação, tanto de engenharia quanto de agronomia. E quando isso acontece, os próprios alunos não manifestam muito interesse, muito gosto por esses assuntos, como de fato deveriam. Teoria da administração, marketing empresarial, propaganda, publicidade, marketing pessoal, marca pessoal, são conceitos que a maioria das pessoas tem a impressão de que sabem o que significam. Mas a gente percebe claramente nos nossos cursos que a maioria das pessoas simplesmente confunde uma coisa com a outra. Não entender exatamente o que cada uma dessas coisas significa faz com que você dê usos equivocados para ela e demore demais para obter as vantagens e benefícios que os conhecimentos e habilidades gerenciais realmente nos propiciam. E esses conhecimentos e habilidades, eu vou repetir aqui, vou insistir, eles não cabem em posts de redes sociais, eles exigem formação continuada. A formação continuada, eu já tratei disso no vídeo número 1, mas não custa repetir, é uma responsabilidade do profissional. É ele que tem que descobrir, entender, se conscientizar e buscar os elementos para obter essa formação que vai acrescentar alguma coisa aos seus conhecimentos de graduação. Então, cabe ao profissional ler os livros certos, participar de palestras, participar de cursos, investir consistentemente no seu processo de formação. A gente chama de formação continuada porque existe uma falácia de que você, como profissional, precisa aprender e desaprender. É como se nada daquilo que você aprendeu vale para alguma coisa. Existe sim um conjunto muito grande de conhecimentos, especialmente para quem fez uma boa graduação de engenharia, que são conhecimentos para a vida toda. E na faculdade de engenharia você aprende a aprender. Você vai desaprender e aprender ao longo da vida toda sem esquecer aquilo que é fundamental. A formação continuada significa acrescentar conhecimentos consolidados à sua formação anterior, que é a formação de graduação. Isso vai tornar você um profissional permanentemente rico dentro do mercado, rico em potencial, rico em talento, conhecimento, habilidade, capacidades. Vou concluir aqui com 3 informações que são interessantes nesse nosso tema de dificuldades, de obstáculos, de desafios enfrentados por profissionais no início do seu exercício profissional. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, não acredite em quem diz que é tudo muito fácil. Não é fácil. Tem muita dificuldade, especialmente nesses 2 primeiros anos. Mas também não acredite em quem diz que não dá para fazer nada, que as dificuldades são intransponíveis. Não. É difícil, mas você vai conseguir. Você já passou pela graduação e certamente com a bagagem que você adquiriu neste processo, você tem capacidade de enfrentar e vencer as dificuldades que estão colocadas agora nesse início de exercício profissional. A segunda conclusão é de que você precisa ser o melhor engenheiro recém-formado disponível no mercado. É disso que se trata. O seu cliente sabe que você é recém-formado. Acontece que alguns conhecimentos, habilidades e capacidades que você tem são do interesse do cliente. Ele não espera que você tenha desempenho de profissional veterano, que você tenha um desempenho de quem já está no mercado há 15, 20 ou 30 anos.
mas ele espera que você, como recém-formado, seja a melhor alternativa que ele pudesse encontrar. Então, esse é o seu objetivo, ser o melhor engenheiro recém-formado disponível no mercado para os seus clientes. E a terceira conclusão é de que você deve aprender o mais cedo que você puder a gerenciar a sua carreira, gerenciar a sua imagem pública, gerenciar a sua marca pessoal. Dá muita atenção ao mundo dos negócios. Leia livros, assista palestra, faça cursos. Isso vai tornar você um profissional recém-formado muito melhor que a média e vai permitir que você passe para a Série A, passe para as divisões superiores do mercado de trabalho. E no terceiro episódio desse vídeo, na semana que vem, nós vamos falar de organização profissional e legislação. Vamos falar do nosso sistema profissional, das instituições que fazem parte do nosso sistema profissional, quem é quem faz o quê e quais são as regras do jogo, quais são as legislações às quais os profissionais precisam ficar atentos para exercer de forma digna e sustentável a sua profissão. Te vejo semana que vem.